Eu sou o professor Viegas, esse é o Viegas Cast, e hoje nós vamos iniciar aí, né, mais um podcast, o podcast na página do Café do Professor Viegas aqui no Facebook, né, e vamos estrear com um convidado especial aí, o professor Alexandre Misturini, que é Misturini, né? Esse, tá certo a pronúncia? Sim. Tá certo, correto. Que é coordenador da 16ª CREI. Eu até estava olhando, né, as cidades, né? É Bento Gonçalves. Tem uma lista ali de cidades, né? Não vou conseguir abrir. Aqui, André da Rocha, Boa Vista, Carlos Barbosa. Tô cansado, velho. 70 escolas e 25 municípios. É bastante, né? Bastante. É bastante gente aí. Mas então tá, Alexandre, hoje a ideia é a gente fazer um bate-papo aí bem informal aí, né, sem muitas formalidades, né, pra gente conversar sobre esse tema aí. Eu gostei quando tu aceitou o tema, né, eu gosto quando o convidado aceita o tema, né, que eu gosto de temas polêmicos. Ah, miserável! Assim, né, que chame a atenção do pessoal e que criam um certo debate, né? Às vezes o convidado, não, eu quero falar sobre tal coisa, e o cara, né aceita, né? Mas quando eu falei para ti, vamos falar sobre esse tema aí, tu topou na hora, eu disse, beleza, né? É esse aí mesmo, né? Eu estou sentindo uma treta! Mas enfim, eu vinha fazendo aí lives em parcerias, né, e agora estou começando aí digamos assim, a carreira solo, né? Aqui na página, né? Então, já tem 10, digamos assim, bate-papos, né? Não quero chamar de entrevista, né? Agendados já, e o teu aí é o primeiro, né? É o da estreia, né? Eu te conheci lá na Seduc, né? E a gente andou conversando sobre algumas coisas, e uma delas foi justamente sobre essa questão do título, né? Que é esse preconceito aí com professores mais tecnológicos nas escolas, né? Não só tecnológicos, né, Alexandre? Eu acho que também professores criativos, né? Isso, o professor mesmo. Se diferencia um pouco, pronto, já começa a dar, isso não estou generalizando, né? Em algumas escolas, tem escolas que diretores apoiam bastante, mas eu vou passar a palavra aí para o Alexandre, né, se apresentar, e a gente começar o nosso bate-papo. Certo. Bom, primeiramente é um prazer poder participar da estreia do Café, do podcast do Viegas, aí que nós nos conhecemos na Seduc. Eu já seguia você nas redes sociais e curtia muito o teu trabalho. Eu sou professor de História, e todo professor de História acaba trabalhando em Filosofia, Sociologia, né? E a minha praia é o ensino médio. E atualmente estou como coordenador estadual de educação regional, né, aqui na 16ª CRE, e também já coordenei o NTE, o Núcleo de Tecnologia Educacional daqui da 16ª. E nesse encontro da gente em Porto Alegre, aí, junto com a Magda Mota, ali da TI, a gente conversou, trocou ideias e acabamos conversando e vendo que nós temos bastante coisas afins. E o tema em questão, quando tu propôs, eu falei, aceitei na hora, porque a gente sempre acaba, nós que trabalhamos com TI, professores criativos, a gente sempre acaba tendo uma resistência. E o pior de tudo é que a resistência, como a gente tinha conversado lá, a resistência, ela acontece, não é do aluno, que a gente tem tanto medo, né, quando a gente vai inovar, fazer uma coisa diferente, utilizar novas tecnologias na educação. Não, a gente enfrenta a resistência dos nossos próprios colegas, professores, né? Então, eis a questão. Pois é, essa é uma coisa engraçada mesmo, né? Porque a resistência maior não é por parte dos alunos. Né? Isso até se tinha um pouco no passado, né? Quando eu comecei a dar aula, quando eu tentava fazer alguma coisa diferente, às vezes surtia alguma insatisfação, né? Hoje não, né? Hoje eles te cobram, né? Que o professor inove mais e tal, né? Mas antes da gente seguir, né, nesse assunto, eu sou muito curioso, né? E eu acredito que outras pessoas também têm essa minha curiosidade aí. Certo. Vamos pegar um exemplo, assim, vou supor que o professor Viegas quer ser coordenador de uma regional aí. Então vamos parar por isso, vamos parar por aí, acabou. O que eu preciso? Eu tenho que fazer tem um curso preparatório para coordenador, né? Faça em 6 meses, você está formado aí. Qual é o... né, o que o professor tem que fazer? Eu estou lá na sala de aula e agora eu quero ser gestor, né? Assim como
é diretor, o cara se candidata para ser diretor, né? E hoje até tem que fazer uma formação, né, o Alexandre, né? Isso. Como é que funciona no caso do coordenador? Como é que acontece isso? Só para a gente já tirar essa curiosidade. Certo. Na verdade, o cargo de coordenador sempre foi uma indicação política do governante, né, do governador e do partido que se encontra eleito no momento, e pela primeira vez na história foi a primeira seleção pública. Neste momento, todos os 30 coordenadores das regionais do estado do Rio Grande do Sul são coordenadores porque passaram por um processo seletivo. Houve mais de 2.000 inscrições para 30 vagas, né, em todas as 30 regionais. Não existe o pré-requisito da nossa inscrição naquele momento foi ter experiência em gestão. Então, eu fui durante 2 anos e meio vice-diretor do turno da noite, e professor manhã e tarde, sempre trabalhando 60 horas, né? Se pudessem, trabalhava mais. E também, então, esse foi o pré-requisito. Teve uma empresa contratada que fez uma seleção, buscando um perfil de gestor, um perfil também inovador, gestor, e também voltado para a tecnologia, né? Então, como o processo de escolha dos coordenadores neste governo foi feito assim, buscando um perfil de um gestor. Nós queremos um perfil do nosso coordenador, tem que ter este perfil de gestor, que consegue solucionar problemas, trabalhar em equipe, gerenciar equipes, né? Então, foi feita uma seleção baseada em entrevistas. Também nós preenchemos enormes formulários de perguntas e respostas. Todo o nosso trabalho foi avaliado. Tivemos uma entrevista presencial com o secretário Faisal na época, né, na última etapa. Tínhamos que demonstrar o conhecimento não só de gestão, toda a parte de legislação, desde uma licitação pública de merenda até mesmo de uma obra que é feita numa escola. Então, para ser coordenador, eu diria que além de passar por essa seleção pública, no meu caso, tem que ter paciência e muita. A gente tem que estar pronto para enfrentar desafios todo dia. Os desafios se multiplicam. Eu diria que como gerenciar, eu sou um diretor que ajuda os outros 70 diretores das outras 70 escolas, né? Porque, na verdade, eu fui diretor de escola, eu tinha os meus 600 alunos, meus 50 professores, 10, 12 funcionários, já era uma grande missão. Não é fácil ser diretor de escola. Né? Pois é, aí eu já vou aproveitar e te perguntar, né? Muitas vezes eu entrevistei, né, diretores aí de escolas, né? E eles sempre dizem assim, não, é muito mais fácil lidar com o aluno do que com os professores. Né? Com certeza, com certeza. E aí eu te pergunto, né? E é mais difícil ainda lidar com os diretores? Não, é sempre difícil, é sempre é um desafio, É difícil no sentido do que o diretor também enfrenta os problemas e nós aqui nessa outra ponta aqui, a gente procura fazer de tudo para ajudar, né? E às vezes os problemas, se dependesse única e exclusivamente da nossa vontade ou da nossa capacidade de decisão e de gestão, muitas coisas até poderiam ser solucionadas, mas tem um trâmite burocrático, que eu sempre digo para os nossos diretores, professores, colegas, quando eu me manifesto na imprensa. A gente tem uma legislação muito antiga, dos anos 70, né? A nossa legislação burocrática, que é desde a contratação do professor, da contratação de serviços e compras, tudo isso é uma legislação muito antiga e extremamente burocrática. Então isso acaba emperrando soluções que podiam ser mais rápidas e hoje são longas, porque envolve valores, e como o dinheiro é público, temos que prestar contas ao Tribunal de Contas, Procuradoria-Geral do Estado. Então tudo isso acaba essa burocracia toda atrasando. Porém, é uma faca de 2 gumes, como a gente diz, né? Isso atrapalha um pouco, mas ao mesmo tempo também preserva e dá lisura ao processo, que quando se usa o dinheiro público, né? Sim, sim. Bueno, então vamos ver aí a questão do que tu comentou comigo lá na Seduc, né? E aí eu fiquei pensando, isso aí realmente é um bom assunto, né? Porque assim, eu passei por isso, né? E sei de inúmeros casos, né? De professores ou professoras, né? Que tiveram problemas nas escolas
por fazerem algo diferente, né? Mais uma vez, né, eu reforço que não é a maioria das escolas, né, que são assim. A grande parte dos diretores apoiam, e tem diretores muito bons, né, que apoiam seus professores, mas a gente sabe de casos que, infelizmente, às vezes o professor quer fazer algo diferente na escola e é podado, né, é barrado. E tu me comentou ali algumas histórias de quando tu foi diretor, como é que tu agia, né? Eu achei muito interessante, né, o que tu comentou comigo, né? Então, vou te dar a palavra aí para te falar um pouco para a gente aí, qual era a tua ideia quando tu estava na direção da escola. Sim. Como é que tu agia, né, com esses professores. Certo. Né? Bom, nesse nosso bate-papo ali na SEDUC, né, a gente acabou conversando e descobrindo esses assuntos em comuns. Bom, o preconceito contra o professor tecnológico, criativo, eu senti na pele como professor, né? Então, é uma ideia de tentar construir uma nova imagem, até para o meu gestor entender o meu trabalho. Essa é a parte mais difícil. O aluno, quando ele recebe essa proposta de um professor tecnológico, inovador, que está buscando novas formas de ensinar, novas formas de aprender, são as TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, ou a Universidade de São Paulo chamou de educomunicação, né? A nomenclatura vai mudando, mas na verdade é o que? É a mesma coisa. A mesma coisa. São novas metodologias para poder ensinar de uma forma mais efetiva, tornando o aluno protagonista, fazendo com que ele solucione problemas, trabalhe em grupo. Então, eu fiz isso, eu senti na pele, vários colegas meus, inclusive eu conheço um grande número de professores, um grande número de diretores que apoia o uso da tecnologia. Mas qual é o primeiro empecilho? Né? É quando a gente desconhece. E como eu passei pelo Núcleo de Tecnologia Educacional, trabalhei 8 anos fazendo oficinas e cursos de formação nesse sentido, para que as pessoas pudessem utilizar a informática no seu dia a dia. Aí, quando veio a pandemia, veio de sopetão, foram 10 anos em 2, né? Aquela coisa, veio uma chuva de recurso tecnológico e plataforma e AVA para todo mundo trabalhar, né? Sim. Bom, como diretor, qual foi a minha postura? Bom, eu não posso fazer o mesmo erro pedagógico que eu tive com os meus gestores, vamos dizer assim, alguns deles, né? Por desconhecimento, não foi por maldade, por um desconhecimento de não saber como fazer e achar que aquele trabalho, que aquela metodologia não ia dar resultado. Então, eu incentivei. Em 2016, eu paguei uma plataforma Google Classroom, naquela época tinha que ser pago, né? A gente pagou com recurso de CPM, que os pais acabam nos ajudando. Então eu paguei uma plataforma. Tô fazendo um comercial aqui, eu vi que tu... Você é maluco, é? Tu olhou? Não, tranquilo. Não, tô fazendo comercial porque ficou muito legal aqui eu vou aproveitar aqui, ó. A minha esposa tá rindo aqui. A minha xícara personalizada aqui do Viegas Cast, ó. Gostei dessa xícara aí. Isso aqui, essa xícara foi um colega meu lá da TI, que trabalha na TI e que está fazendo esses produtos personalizados aí. Então, quem tiver interesse aí, a região de Alvorada aí, mas ele também disse que se pode acertar aí o frete aí, pode enviar também para qualquer local aqui do Rio Grande do Sul. Então tá aí os contatos, já tô ajudando o colega. Eu vi o MG personalizados, eu já acessei o perfil deles no Instagram. Quando tu mostrou a tua xícara, eu fui lá dar uma olhada, que eu gostei. Sim, muito. Camiseta, isso. Boné, cané, produtos em gerais, assim, né? Como gestor, então fizemos essa contratação e proporcionamos aos meus professores que tivessem acesso. Eu convidei uma professora que tem uma experiência, um know-how muito importante, uns milhares de cases de sucesso, Marli Fiorentin, do município de Nova Bassano. Ela ganhou o prêmio Microsoft em 2008, 2010, não me lembro, mas é um trabalho sensacional. E ela trabalhava com uma metodologia WebQuest, a qual eu me apaixonei e comecei a aplicar também para os meus alunos, né? Eu cheguei a usar também. Isso. A WebQuest é extremamente interessante, é uma pesquisa guiada via internet com início, meio e fim, né? Tu dá o protagonismo para o aluno. Então, como gestor, o que eu fiz? Primeiramente, eu fiquei conhecendo, eu fiz mídias, né? Eu fiz especialização em mídias e aí lá no de mídias eles nos apresentaram esse recurso aí, eu até comecei a usar também, coloquei no meu site lá e tal. Bem legal. Então, a minha primeira parte para fazer com que a minha escola pudesse ter
um trabalho utilizando novas tecnologias, eu tinha que suprir tudo que precisava de infraestrutura. Então começamos, contratamos uma empresa, com o conselho escolar nos apoiando, e o dinheiro foi do CPM, não foi dinheiro público, foi dinheiro do CPM da escola. Naquela época, 2014, a gente gastou 14 mil reais, aproximadamente. A gente implantou um servidor, colocamos 3 antenas, a princípio na escola, tinha internet em todo o ambiente escolar. Os alunos podiam utilizar os netbooks, que nós tínhamos recebido aqueles netbooks que vieram com o Linux em cima. Eu mesmo, por conhecimento técnico, eu fui formatando. Nunca paguei uma formatação de computador na escola. Ninguém está nos ouvindo aqui, né, Alexandre? Todo mundo fez isso, né? Todo mundo fez. Eu me lembro que. Não, deixa eu te contar. Agora eu acho que né, não tem problema, já passou mesmo, né? Vai. Eu me lembro que chegou lá na escola e a diretora olhou para mim assim: isso aí ninguém vai saber usar. Esse Linux aí, os alunos, o professor não vai saber. Tu tem como colocar o Windows nele? Não tem problema, né? Formatei tudo e coloquei o Windows, né? Aí, acho que passou um mês depois, isso não, acho que uns 2 governos atrás, né, nos chamaram lá no centro, não sei onde é que é, eu sei que era eu acho que era do NTE, nos chamaram lá para dar uma formação de como usar aquele Linux. E aí os netbooks que eles não têm mais Linux há muito tempo, já estão tudo com Windows, né? Cheguei de volta para a diretora, cheguei lá, estavam bem empolgada com o Linux, vão ter que colocar de novo. Aí eu fiz um dual boot, descobri como é que fazia um dual boot neles lá para entrar com o Linux, mas se tu quisesse usar o Windows, tu escolhia o Windows. Eu tive que sair a procurar qual é a versão que eles tinham colocado, né, na época do Linux, porque eu fiquei, de repente, quando vamos lá na escola e querem saber do Linux e o Linux não existe mais, né? Mas a grande verdade é que eu já conversei com outras pessoas, a maioria não usou, né, o Alexandre. Eu acho que tem coisas que a gente tem que ser, hoje eu tô na TI lá, eu acho que tem coisas que tem que ser prático. Eu chegaria hoje e falaria, olha, o pessoal não vai usar, o professor não vai usar, aluno não vai usar, né? Eu me lembro das minhas primeiras formações, que eram aquela formação prática, instrucional, de como utilizar o Linux, né? Os laboratórios vinham em Linux e nós apresentávamos eles para o professor nas oficinas, olha, ele é igualzinho ao Windows, o chama de iniciar, é o Start, enfim. O pacote OpenOffice é igual ao pacote Office da Microsoft, nós vamos explicando, enfim, e aí a gente fazia essas formatações e eu recebia todo esse equipamento também, e por desconhecimento dos professores, que não tinham esse conhecimento veio o Linux Ubuntu em cima, além de tudo ele era pesado e não rodava direito, eu consegui botar uma versão do Windows 8, eu também já tinha botado versões do Linux Mint, e também o Ubuntu, que era mais leve, eu como sou técnico, eu gostava muito disso, e geralmente fazia isso à noite, e ainda eu conseguia sempre um aluno que trabalhava com TI para me ajudar, e uma noite ele formatava todo o laboratório. Sim, rapidinho. Eu me lembro que eu custei, os cachorros estão participando aqui da live, mas né, isso faz parte, né? Eu me lembro que eu custei encontrar os drive deles, né? Isso, porque difícil. Era como ele tinha se desenvolvido, né, pro Linux na época, era difícil a questão dos drives. Mas só já dando boa tarde pro pessoal que está nos acompanhando aqui, a Lisele, né, que está sempre conosco aí, a Tati Viegas, a Graziella, o Sérgio, que é o Sérgio Mestre dos Magos, já fez live comigo, fizemos uma dupla aí, acho que quase 2 anos de live, a Cristiane, a Joelci, e a Magda Mota está nos acompanhando aí, abraço, Magda. Bola. Mas assim, aproveitando sobre esse nosso tema aí, né, eu sabe que eu acabei indo para a TI lá porque eu passei por isso, né, na escola, né, a diretora nitidamente se sentia incomodada, né, por eu tomar algumas iniciativas e fazer algumas coisas, tanto que em outras gestões eu ajudava, sempre ajudei as diretoras, né, lá eu nunca peguei diretor na escola, mas sempre as diretoras que passaram lá, eu sempre ajudei no laboratório de informática, né, eu era o cara lá que, precisava arrumar um computador, eu desmontava, formatava, né, mais ou menos isso que tu também fazia, né, e nessa última gestão a diretora não quis mais que eu me envolvesse nisso, né,
E toda vez que eu tinha qualquer proposta de projeto, era barrado, né? Isso frustra muito o professor, né? Porque tu sente que os alunos querem, né? Tu sente que os alunos estão empolgados, e aí tu não consegue ir adiante, né? Porque o diretor não te dá apoio, né? Eu sei que é difícil, né? A questão que tu comentou ali da burocracia, né? As questões financeiras que as escolas passam por aí, mas eu acho que tu nunca pode dizer para um professor, pelo menos penso eu, né? Eu nunca fui diretor, dizer assim que não é impossível fazer isso, não tem como fazer. Né? Eu acho que pelo menos tu tem que parar, analisar, não, vamos tentar uma maneira, vamos buscar formas, meios de conseguir o investimento, coisa para poder tornar isso realidade, né? Eu me lembro que eu fiz um projeto de rádio na escola, fiz com os alunos, né? A gente desenvolveu junto o projeto. Quando eu larguei o projeto na mão dela, ela disse para mim que não tinha lugar para fazer. Né? Então, assim, o que eu esperava ouvir dela, né? Olha, é difícil, é complicado, não tem dinheiro, mas nós vamos batalhar para fazer isso aí, vou pegar esse teu projeto e vamos correr atrás, né, para tornar isso realidade, né? Então, essas coisas que frustram, né? Mas, enfim, vou deixar tu continuar aí o teu relato como diretor, né? Certo. Eu vou chegar nesse ponto que tu falou aí, a negativa do diretor. Daí, o primeiro passo foi, então, fazer com que toda a infraestrutura tecnológica estivesse disponível. Aí eu tinha internet em todas as salas de aula, porque nas minhas aulas de filosofia eu ia até a recepção da escola, que tinha um sofá bem grande ali, ou na entrada, e o pessoal levava as cadeiras, e eu utilizava uma base pequenininha da D-Link do ProInfo 2008, que roteava o sinal do laboratório. Falei, não, nós vamos ter que dar um jeito nisso. Aí o poder de convencimento, fazia parte do conselho escolar, expliquei para o presidente do conselho, olha, seria importante nós investirmos assim, assado. Eu era vice-diretor, né? O diretor não gostou muito, porque o dinheiro saiu da conta, esse valor todo foi gasto em tecnologia, que na verdade ainda sobrou valores enormes, absurdos de dinheiro numa conta bancária, que depois foi investido também quando eu assumi a direção. Eu terminei de fazer a infraestrutura, faltavam os quadros brancos, os projetores de multimídia, e como a gurizada tem um celular que às vezes é mais rápido do que o próprio, dos NET, com certeza, né? Os NET estão ultrapassados, então o celular é muito mais rápido, mais dinâmico, a gente usa ele, até pelo fato de a gente começar a usar os QR Codes para divulgar o trabalho, eles acessavam o blog, usavam plataformas diversas, a gente usou o Edmodo, consegui fazer prova zero papel na área de humanas. E o que eu fiz? Primeiro a tecnologia, depois eu comecei a importar professores, que nós comentamos, né? Isso aí eu achei interessante. Eu comecei a importar professor. Quando eu tinha o conhecimento dos professores que trabalhavam com a tecnologia, que gostariam de pensar fora da caixa, fazer um trabalho diferenciado, e por minha escola ser uma escola só de ensino médio, o que aconteceu? Eu comecei a importar. Então, eu acabei importando o meu próprio substituto, o professor Eldo. Hoje tem um canal aí no YouTube também, que tem bastante material. Ele me ajudou bastante na época da pandemia, fazendo tutoriais de como utilizar o RS Escola, gestor. Foi um parceiro enorme. Eu tenho o professor Giovanni, professor Renato, professor Alan, que trabalha com gamificação. O meu professor de inglês, que é meu amigo pessoal, o Carlão, que está assistindo a web aí, um abraço para ele. Esse pessoal todo começou a utilizar, e eu comecei a trazer para a minha escola parcerias. Eu fiz parcerias com uma empresa de informática aqui, de um amigo meu de infância, que é a Infoserv, vou ter que dizer, porque o cara merece, muito parceiro. A Infoserv, a Universidade de Caxias do Sul, eu recebia treinamento gratuito, né? E até mesmo cursinhos pré-vestibulares me patrocinaram. Eu comprei braço robótico, ganhei o curso de Arduino da UX, do qual eu fui lá participar e fazer o curso também. Proporcionei para os meus professores que fizessem isso. Mesmo sendo no horário de trabalho, eu consegui conciliar horários, a agenda, e a gente foi até a UX para fazer esse trabalho, para desenvolver a robótica na minha escola. Então, eu fazia tudo, eu não tinha empecilhos. Todo professor que quisesse se especializar, conseguir um curso, eu consegui de forma gratuita com os meus parceiros. Eu consegui curso de Excel básico, avançado, assim, para a gente trabalhar um basicão com o Roberto Carraro aqui da região, o meu grande amigo, dono da Infoserv, aqui para a 16ª CRE.
E quando eu comecei a importar os professores que começaram a utilizar as tecnologias, isso foi desacomodando os outros, né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando tu vê o professor fazendo um bom trabalho, utilizando a tecnologia, o professor do lado, o aluno vai cobrar. Por que tu não faz igual? Eu gostaria de fazer assim. Então, tu tira as pessoas essa acomodação, da zona de conforto. Da zona de conforto. E o pensar fora da caixa, as pessoas podem dizer, eu não domino a área de informática. Não precisa. Informática é informação automática, é tudo muito intuitivo. Claro. Hoje em dia, todas as ferramentas são extremamente intuitivas e práticas. Hoje tu consegue programar em blocos, tu nem precisa saber linguagem de programação para fazer um aplicativo de celular. Eu consegui fazer um aplicativo também de história, que eu pesquisei no site da USP. Era um aplicativo gratuito para 50 alunos, eu fiz um teste, trabalhei com podcast no início também, não no podcast no formato que está hoje, mais evoluído, mas de gravar o áudio, botar no Audacity, trabalhar ele, jogar ele no SoundCloud e jogar no meu blog. Então, eu fiz entrei fazendo etapas. Como é que eu aprendi isso? Autodidata. E sempre que eu podia, eu fazia grupos de estudo, nós trocávamos ideias, desde o café da sala dos professores, né, que eu fui muito parceiro com eles, de chegar junto, aí, o que vocês precisam? O que precisa para dar uma boa aula? Que eu compro. Tu falou isso agora, eu fui na escola Walt Disney, né, que o diretor participa das escolas criativas, né, e ele comentou justamente isso que tu tá falando, que ele disse assim, o melhor momento para fazer reunião com meus professores é na hora do lanche, do café. Quero café! Quero café! Verdade. Né, porque aí a gente come um bolo, ele toma um café e vai trocando umas ideias, né, então é bem isso aí que tu tá comentando, né. Eu vi um comentário aqui da Ana Júlia Petter. Todo professor é criativo e inovador, às vezes causa medo. Verdade, por quê? Quando a gente não conhece, é a falta do conhecimento específico dessa metodologia. E existe também uma questão de ego, né? Tem muito professor que gosta de ser o queridinho dos alunos, mas aí mexe, agora não sou mais o número 1 na lista dos mais amados, passei a ser o segundo ou terceiro, porque o professor mais amado é quem? Aquele que está usando tecnologia, que está deixando a aula atrativa, assim, a gurizada adora. Vou dar um exemplo. Para te ter uma ideia, aproveitando isso que tu falou, quando eu montei o laboratório de matemática com a outra diretora lá, que eu coloquei até café dentro do laboratório, tinha cafezinho passado, o pessoal levava café e me ajudava. Daquele ano em diante eu passei a ser escolhido como o professor conselheiro de todas as turmas, né? Tu não imagina a incomodação que eu arrumei para mim daí, né? É verdade. Aí o que eu fiz? Eu trabalhei com o Twitter na minha aula de filosofia, né? Tu tá trabalhando com a geração de hoje, que é a geração da imagem e não do texto. E eu preciso trabalhar a filosofia. E mesmo usando a tecnologia, o livro é uma tecnologia, o livro didático nunca deixei de usar o livro didático. Claro. E eu utilizava o livro didático aproveitando o meu laboratório, que estava bombando. Eu tinha 24 máquinas, Core i5, 8 GB de memória RAM, computadores potentes, muito bons. E nós trabalhávamos filosofia e eu meio que obrigava, entre aspas, os alunos a usar o Twitter, criar contas no Twitter e tweetar hashtag filo de filosofia, BR do Bom Retiro, que era a escola, e 01 primeiro ano, 02 segundo, 02 terceiro. Isso se espalhou tanto numa cidade aqui de 100 mil habitantes, Bento Gonçalves, que eu tinha alunos dos bairros próximos que estavam com sangue nos olhos, como se diz, querendo estudar no Bom Retiro, para que uma aluna me disse, meu sonho era vir aqui, ser tua aluna, para eu poder tuitar, né? Quer dizer, então tudo isso gera um desconforto do professor que está acomodado, que não quer mudar, que não quer sair da zona de conforto. E o diretor que não compreendeu o teu trabalho também. Infelizmente, foi-se o tempo que diziam, aquele professor, desculpa a palavra, aquele professor é vagabundo porque ele vive no laboratório de informática. E já te contei, né, que eu levei um xingão de um gestor meu, porque só eu usava o laboratório de informática. Falei, então eu não vou usar por um tempo. Aí quando eu voltei... Aconteceu isso comigo também, de me chamarem a atenção porque eu estava usando demais o laboratório de informática. Sei. Isso, eu tive que limpar o laboratório, estava cheio de pó, limpar o laboratório para poder usar o laboratório novamente. E como eu tinha já preparado essa infraestrutura
tecnológica na escola, então eu podia utilizar em sala de aula. Eu já evitava botar aquela poluição visual de cartaz no corredor. Era uma folha A4, com o nome do projeto e um QR Code. Isso aí foi outra coisa que tu comentou lá que eu gostei muito, porque assim, cara, assim, nada contra, eu acho que tudo tem seu espaço, né? Mas eu não sei, tem horas que é demais, né? Que tem escolas que fica virado em cartaz, é cartaz por tudo, e depois, né, às vezes tem escolas que depois, aí entra o lado contrário, né? O diretor é que tem que dar um jeito depois de tirar todos aqueles cartazes e botar fora, né? Então, assim, às vezes é exagerado demais e hoje a gente tem outros recursos que, inclusive, né, pensando na preservação da natureza, tu não precisa estar gastando tanto papel, né? Nos últimos tempos eu dizia para os meus alunos, não, me entrega no Classroom lá, só se tu não tiver internet mesmo assim eu dou um jeito de tu conectar aqui na escola e me entrega lá, posta lá, que aí a gente evita esse gasto de papel, o professor com aquele monte de papel embaixo do braço, né, mas isso é uma cultura muito forte ainda, né? Isso, a utilização do papel. Até mesmo os pais em casa, eles estão esperando que o filho chegue em casa com o caderno cheio. Então, eu bolei uma estratégia quando eu utilizava. Eu tinha meu blog de professor, onde eu postava minhas webcasts, podcast, todas as minhas atividades, e criei um segundo blog, onde eu postava o material que os alunos apresentavam, desde Prezi, PowerPoint, vídeos com stop motion, enfim, com toda a parte criativa da apresentação do trabalho, ficava lá com marcadores, com o número da turma, e eu divulgava isso para os pais acessarem o blog e porque os filhos fizessem isso. Ó, pai, vê meu trabalho aqui no blog, não está no caderno, mas está aqui no blog, que o professor postou meu trabalho. Os trabalhos vinham também, o Word, o PDF, vinham para mim por e-mail. Aí eu dizia para os meus alunos, eu não quero quantidade, quero qualidade, porque Ctrl+C, tem que tirar essa cultura do Ctrl+C, Ctrl+V, 50, 60 páginas. Se eu perguntar para um professor, o senhor me escreve um artigo, o artigo tem 20 páginas, já tem gente que tem dificuldade com curso superior de fazer um artigo, quem tirar um aluno de entregar um trabalho de 50, sabe que não foi. Não, e muitas vezes não leem, né, Claro. O Alexandre. Alunos às vezes comentavam comigo, pô, professor, agora na pandemia aconteceu muito isso, né? A professora tal lá, de tal disciplina, encheu de coisa lá, no primeiro dia de aula, encheu de coisa no Classroom e depois nunca mais desapareceu, né? E colocou lá páginas e páginas para mim copiar, né? Que sentido isso, né? Depois esse professor vai parar para ler tudo isso? Não vai. Acho muito difícil, né? Não acredito. Essa cultura do zero papel eu consegui, esses professores que eu importei para minha escola, eu digo assim, é um timaço. E eram professores rejeitados em outras escolas. Muitos deles. Inclusive alguns deles são rejeitados, mal compreendidos, porque acham que o professor não deu aula. Aí eu tive que entrar numa sala, não vou dizer o nome do professor aqui, eu falei, pessoal, o trabalho do professor é diferenciado, ele está trabalhando com tudo com vocês dentro dessa proposta. Aí eu fui lá, ajudei, eles entenderam, demora para quebrar aquela sequência. Senta aí, abre o livro na página tal, copia de tal a tal, faz questões de tal a tal. Pode ser feito as questões? Pode ser feito as questões que estão no livro. Principalmente eu que trabalhei com história e filosofia, tem questões que fazem o aluno fazer uma analogia, um pensamento, uma comparação, mas eu acredito que o sair da caixa, por exemplo, gamificação numa sala de aula, tem um colega que não vai entender, então tem tudo isso. Usar um Kahoot no fim da aula para fazer uma revisão. Mas o que está emperrando tudo isso? É a falta de conhecimento dos nossos próprios colegas professores, que quando vê o colega que pensa fora da caixa, que faz um baita de um trabalho, dá nisso. E o zero papel que eu propus na área de humanas, as questões que a gente trabalhava nas nossas provas por área, né, aquele antigo CS, CP e CRA, os professores que estão na nossa live aí estão sabendo CS. Sabe o que eu fiz uma vez no conselho de classe? Eu gravei assim com uma voz robótica, CSA, CPA, CRA. Você é maluco, é? Aí quando me perguntava, eu acionava, passava a manhã toda dizendo aquilo, né? Aí eu só acionava no celular, eles, CSA. mas é complicado. E agora com o Classroom, né? Eu sempre digo pro pessoal, e dizia já antes, porque eu assim como tu fez, que tu contratou, né, um
Classroom, na verdade, eu não era diretor, eu era professor, só o que eu fiz? Eu peguei uma versão gratuita e criei uma sala e coloquei os colegas que tinham interesse de fazer comigo, né? Isso antes da pandemia, tá? Meu pai disse que eu tava prevendo alguma coisa, né? E aí eu criei as salas lá e fui usando. Então, assim, por que que eu fiz isso na época, né? Porque eu percebi que usando o Classroom e as ferramentas lá dentro, eu tinha muito menos trabalho. Eu ia ter o trabalho inicial de elaborar a sala, de preparar os materiais, de programar as postagens, mas depois ficava tudo tão automático, inclusive as correções, né? Tu faz um formulário lá que ele pode corrigir, ele pode dar o feedback para os alunos, né? Com as respostas, o que ele errou, o que ele, né? O que está, né, faltando e tal. E isso que muita gente não se dá conta, e hoje às vezes dizem assim, não tem por que voltou a aula presencial agora, não tem por que mais eu continuar com a aula remota, porque eu vou trabalhar 2 vezes, eu não vou ganhar para isso. Não, nada a ver, irmão. Mas se parar para pensar que depois que pegar o jeito ele vai ter menos trabalho, né, Alexandre, eu acho que essa é a visão que tem que ter. Né? E hoje, né, nós lá na TI, a gente está deixando as salas do Classroom instaladas com os alunos de dentro puxados do Easy, né? Tá tudo pronto lá, é só eles usarem, né? E é que a gente percebe que o pessoal está deixando de usar, né? E se desse em conta que teriam menos trabalho, eu acho que continuariam usando, né? É verdade. Eu vou dar uma paradinha só para dar um oi para a Grazi Baroni, nossa assessora do ensino médio, que está nos assistindo aqui também, a professora Denise também nos assistindo, e tem os diretores da nossa região aqui, da 16ª CREA, professores. Que legal. Todos vocês, abraço para todos. Continuando então, eu utilizei o Edmodo, que nós conseguimos fazer uma prova online, e eles utilizavam o celular para fazer essa prova, porque as provas de humanas têm muito texto. Se fizer uma prova da área de humanas, daria mais de 5, 6 folhas frente e verso. Então, 600 alunos, eu reduzi aproximadamente, eu economizava de 3.000 folhas, ou 3.000 cópias na minha xerocadora, que eu evitava de gastar, né? E para os professores de outras áreas, nós começamos a utilizar até um aplicativo GradePen, que eu mesmo paguei as correções, paguei 600, 800 correções, e teve um momento que a gente corrigiu 400 provas em 10 minutos, passando o celular e corrigindo, e o aluno, depois de determinado período, acessa e tem a nota dele, né? E com o Edmodo, nós cadastramos até e-mail dos pais, que os pais recebiam a nota do aluno. Então, na verdade, a tecnologia, ela nos proporciona como eu disse, novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, para isso, professor, tenho que estar disposto a mudar. A palavra-chave é mudança, metamorfose, ou seja, metamorfose ambulante. A gente tem que ser essa metamorfose ambulante, a gente tem que estar em constante mutação, mudando, aprendendo. No momento que eu disser, não, isso eu não quero, não, mas o meu aluno quer. Como é que eu vou chegar numa sala de aula? Eu penso muito no 6º, 9º ano, ensino médio principalmente. Como é que eu vou chegar para dar uma aula interessante para o meu aluno? Como tu disse, no início, a preparação do material vai te consumir um tempo. A preparação da aula que tu vai colocar na plataforma, no teu próprio blog, gravar teu podcast. Hoje, a sala de aula invertida. A sala de aula invertida é o que há no momento, né? Que tem muita gente que já fez sem saber o nome, né? Não tinha nomenclatura, mas já estava fazendo e realizando. É só o nome bonito, né? Alexandre, na verdade, as pessoas já usavam, né? Já faziam. Eles estão gourmetizando tudo, então. Tudo tá gourmetizado, mas na verdade, tu tem professores que, como eu visito minhas escolas, e visitei praticamente todas quase, tu tem professores que estão ali quietinho no cantinho dele, fazendo aquele trabalho de formiguinha, às vezes não está cantando, que nem a cigarra, né? Mas os alunos estão vendo isso, estão vendo, estão participando, tem aquele envolvimento. Eu acho extremamente importante isso, esse envolvimento que a comunidade acaba pegando, os professores, os pais também. Eu fiz um parênteses aí tecnológico na minha escola, antes de ter o aplicativo RS Escola, falei, não, vou ter que dar um jeito de modernizar essa entrega de boletins.
eu pedi para a secretária baixar do Easy, em PDF, os boletins, separar por pastinha, passei na sala dela, peguei o e-mail de todos os alunos e dos pais, dos que eram menores de idade, e nós mandamos o boletim em PDF, um por um. O e-mail voltou, a letra era feia, não se entendia, se mandou de novo. E fiz o momento da entrega de boletins para os pais, né? Estamos disponíveis das 6 até as 7:30 da noite, no vespertino, para todos os turnos. Nesse eu mandei Tu teve o trabalho no início, mas depois ficou automatizado. Eu até mandei um bilhetinho de papel, porque eles precisavam saber que o boletim seria... eu botei no blog, no Facebook da escola, mas eu mandei o bilhete dizendo que naquele momento estamos disponíveis para conversar com os pais sobre o rendimento dos alunos. E que a impressão do boletim é por demanda. O pai solicita na secretaria de escola. Eu imprimi 4 boletins e não mais 600, que na verdade dos 600, 80, 90 vinham buscar o boletim. Eu ficava com 500 folhas de ofício, 500 folhas que foram gastos, né? Até para o meio ambiente, a cultura do zero papel e utilizar a parte digital é extremamente importante, né? Então, essa cultura começou a mudar e ela é difícil. Por quê? Tu tem que ter aceitação do teu colega, do teu gestor. Mas aí que tá, como eu era gestor, eu falei, não, eu vou aproveitar que eu estou no cargo, que sou gestor, vamos digitalizar o máximo possível para fazer com que essa cultura digital entre no dia a dia das pessoas. Elas já estão com o celular na mão, para quê que nós vamos dar um papel, né? Sim, sim. A questão tu falou ali, quando eu comecei a usar o Datashow em 2013, eu já usava Datashow já, né? Eu não tinha o meu, né? Usava o laboratório da escola, porque ninguém usava, né? Muito poucas pessoas usavam, né? Eu me lembro que eu tive bastante resistência, assim, naquela época de alunos, né? Mas porque ainda não tinha, né? Essa consciência, né? E eu tinha muito aluno do técnico que era mais velho. Depois começou a acontecer assim, o dia que eu não tinha, que dava algum problema, e depois eu acabei comprando o meu e tal, que eu não podia usar, ou que tinha estragado, alguma coisa assim, os alunos me cobravam. Ô, senhor, hoje não é no Datashow aí, por que não é? Né? Pô, professor, eu gosto tanto lá da... Então, assim, vai mudando, né? O aluno, ele muda com maior facilidade. Ele começa a entender com maior facilidade e há uma resistência, né, às vezes dos professores ou dos gestores, talvez por serem mais velhos, né, dessa mudança, né, o Alexandre. Mas isso é uma tendência, né, e as pessoas têm que pensar que não tem volta, né, não tem volta, e cada vez mais vai se tornar, né, vai ser rotineiro, né, na educação, né, nunca vai substituir, às vezes as pessoas têm a preocupação, né, nunca vai substituir a tecnologia, o professor, isso foi mostrado agora na pandemia, né, mas assim, eu por exemplo, eu me acertei super bem com as aulas no Meet, né, o Alexandre, eu dava aula igual como eu dava na sala de aula, porque como eu usava o Datashow, eu já tinha os meus slides tudo pronto ali, e os aplicativos que eu mostrava, as planilhas e tal, eu fazia isso na aula no Meet, eu compartilhava a tela ali, o mesmo slide que eu ia passar na aula era o que eu passava no Meet, né, e eu sentia uma participação muito maior dos alunos, né? Então, e a outra coisa assim que eu gostei muito foi que tu podia gravar a aula, né? Isso. Então né, hoje tu até pode gravar dentro da sala de aula, mas é mais complicado tu parar ali, tá todo mundo, né, agitado e tal, tu acertar as coisas para gravar. Não, tu gravava a aula no Meet ali, depois eu já colocava, já editava, já postava no YouTube, já, então assim, para mim foi, né, uma inovação e que facilitou muito a minha vida, né, porque o tempo que eu perdia dando uma nova explicação em cada sala, porque na verdade é isso, né, tu sai da 301, vai para 302, vai para 313, tu tem que falar exatamente a mesma coisa, apagar o quadro, escrever tudo que tu escreveu naquele outro quadro, né? Era assim que funcionava, né? Isso, hoje não. O que tu vai fazer na sala de aula? Tu vai trabalhar tirando as dúvidas, discutindo com os alunos, né, as questões, e isso tu ganha muito mais tempo, né, agiliza muito mais as coisas, e tu usa aquele tempo que tu vai ter na sala de aula para fazer outras coisas, né, para fazer jogos, né, essa parte aí toda que tu estava comentando antes, né. Eu notei que quando começou a pandemia e nós fomos para a plataforma, o Meet foi muito, assim, ficou facilitado para o professor que já estava usando, que já tinha um material digital, que fazia isso com os alunos, gravava a aula, editava. Então esse professor, ele tirou de letra.
e até a frequência do aluno na aula desse professor foi maior, né? E o professor que estava começando a utilizar o Meet chegou de cara, foi assim, ó, de cara, tô aqui com a tecnologia, vou ter que dar conta, não sabia para onde correr, foi difícil para ele, a gente entende isso, mas era um grande momento de crescimento do professor, que teve que se reinventar nessa pandemia, e quem não se reinventou ficou para trás, precisa se reinventar, né? E é essa necessidade, como eu digo, todo mundo queria ter data show na sala de aula, há uns anos atrás, né? Um projetor de multimídia na sala era tudo, mas não adiantava eu projetar, tem até um vídeo que é E os alunos conseguiram escrever no papel ali, né? Isso, eu tinha um vídeo que era uma crítica, né? A professora apertava um botão, descia a tela, passava lá, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Então, na verdade, não é a tecnologia, é a metodologia, né? A tecnologia, ela é a ferramenta para que tudo isso aconteça. Essa facilidade, a gente não precisa estar presencial no mesmo local. Hoje aqui estamos fazendo uma live falando sobre tecnologia, porque a tecnologia nos dá essa possibilidade. Então, é a metodologia. Como eu vou utilizar essa ferramenta para melhorar a aprendizagem do meu aluno? Tornar ele um protagonista, a sala de aula invertida. Eu trabalho, mando texto, mando questões, ele fica inteirado. Quando ele vem para a minha aula, eu proponho um desafio. Eu vou propor uma solução de um caso, um problema, né? A WebQuest fazia isso, né? É uma roupagem nova agora, de sala de aula invertida, e a gente consegue fazer com que a minha aula invertida, o aluno se torne um protagonista, hoje o professor um mentor. Nossos papéis vão mudando, né? Do professor detentor do saber, há muito tempo atrás, hoje ele compartilha o saber do aluno, aprende junto com o aluno, troca informações, a aula cada vez mais rica, cada vez mais dinâmica, né? A Ana Júlia está dizendo aqui papo de segunda e papo de sábado, né? Não, Ana Júlia, é papo de quarta, porque quarta também vai ter o ViegasCast, né? Às 20h30, aproveitando já para divulgar, né? 20h30 nas quartas-feiras lá no canal do YouTube, direto, né? E nos sábados aqui, então, na página Café com o Professor Viegas no Facebook. Então é papo de quarta e papo de sábado, né? Eu tô gostando muito do papo com o Alexandre, eu vou ter que convidar ele mais seguido aí para vir aqui, né? Sim. E falar de tecnologia é uma coisa que eu gosto muito. É muito tu sabe que eu sou de matemática, né, Alexandre? E eu usava muito o GeoGebra, né? Que é um programa de matemática, né? E o que eu fazia? Quando eu montei junto com a outra diretora o laboratório de matemática lá, ela deixou colocar 8 daqueles netbooks, né? Que dava para rodar legal, assim, o GeoGebra, né? Eu já deixei instalado neles, né? E aí o que eu fazia? Eu usava o DataShow para mostrar no meu netbook ali como os principais comandos, né? E né, depois de ter mostrado a parte de matemática para eles, e depois eu deixava eles criarem nos netbooks ali livremente. Claro que não tinha para todos, mas aí um sentava com o outro ali, né? E a gente ia fazendo assim, né? Então, assim, foi uma coisa que, sabe, uma experiência que tem experiência que não dá certo, né? Que a gente às vezes imagina uma coisa e depois chega. Mas essa foi uma experiência que eu fiz com os meus alunos e passou a ser uma rotina depois nas aulas de matemática de usar o GeoGebra na aula com aqueles netbooks, né? Que foi outra coisa que inclusive a diretora né, que me barrou lá me tirou os netbook depois, né? É uma coisa que eu fiquei com muita bronca, eu falo a vida toda, né? Ela fez eu assinar, cara, olha, é coisa assim que não tem como acreditar, né? Não. Ela fez eu assinar uma ocorrência devolvendo os netbooks, que não era para usar mais no laboratório lá de matemática, né? Para depois ficaria tirado num canto lá, né? Então, assim, umas coisas bem que eu estava falando antes, de ego, né? De ego, incomoda, né? Incomodou, porque o que acontece? A partir do momento que eu comecei a usar eles na sala lá, que outros professores não usavam, os alunos queriam estar toda hora na aula de matemática lá, né? Tinha aluno, às vezes, que ia de outra aula, matava a outra aula para ir para a minha, né? E isso começou a incomodar. Então, assim, são coisas que acontecem dentro desse tema que a gente está falando aí, né? Que eu tenho certeza que não foi só comigo, não foi só contigo, com outras pessoas acontece e continua acontecendo, e por isso que eu faço questão de falar, né? Para a gente tentar evitar que essas coisas aconteçam. Mas depois, se tu tá assistindo aí, for gestor, não faça isso. Apoie o seu professor, né? Apoie, incentiva, apoia, né?
o gestor tem que dar todo esse apoio pro professor que quer mudar, que quer inovar. E como disse, a questão do ego, né? Primeiro parte para o desconhecimento, que tu não entende a metodologia, parte para o ego, que o colega do lado vai ficar, poxa, não sou mais o professor mais amado da escola, agora é ele, né? Uhum. Mas o aluno vai procurar, o aluno faz isso, ele chega a sair de uma sala e para outra para assistir a aula do professor porque ele gostou, e não existe nada melhor para um professor escutar isso, gostei da tua aula, sabe? Uhum. A aula foi Sim. muito boa, muito produtiva, os alunos vêm, então esse é o maior reconhecimento. Nosso grande problema é o nosso colega professor e o nosso gestor entender que é um caminho sem volta, o uso da tecnologia, que ela não é o fim, ela é o meio, ela é a ferramenta, né? Então tem que entender isso, que precisa e dar condições, né? Foi o que eu fiz, eu procurei toda a parte de estrutura tecnológica e cursos e preparações para que os professores da minha escola fizessem o máximo possível. Tu falou em rádio, eu também na época eu criei uma web rádio na escola, e a gente fez serviço pago também, é caro, mas valeu super a pena. Então, Imagino. Nossa escola tinha uma rádio paga que transmitia ao vivo, tinha programa feito e colocado no ar, playlist com rock and roll, sertanejo. A gurizada fazia essa programação, né? Mas tu tem que ter um professor que puxa, tem que ter alguém interessado. E não interessa a área, dá para trabalhar. Eu digo que eu sou analógico, porque eu tô ainda da época da linha de comando no DOS, tá? Então... Sim, eu também iniciei nessa época aí. Ainda de usar o DOS, queria dizer, além de usar o DOS, a gente, super analógico, a gente utilizou coisas bem antigas aí, que davam certo, né, e já faziam chover, eu digo. Hoje, pelo amor de Deus, nós temos um leque de opções gigantesco para fazer um trabalho de qualidade. E é legal, né, Alexandre, que a gente tinha uma ideia antes, né, que professores de área de tecnologia eram os professores de matemática, os professores de física, né? Exatas, e agora que eu tô trabalhando muito com o pessoal dos NTEs lá na TI, a gente lida direto com o pessoal dos NTEs, né? Olha, eu vou te dizer, eu acho que a metade é professor da área das humanas que tá atuando na área de tecnologia, né? A gente percebe isso, tu mesmo agora falou, né, que tu é de história, né? Eu fazia live também com o Felipe, que era de língua portuguesa, que também mexia bastante com tecnologia. Então, assim, tá mudando isso. Não precisa ser professor da área de exatas, né? Não tem mais essa necessidade, até porque aquilo que tu comentou antes também, tudo hoje é muito intuitivo, né? Tu não precisa ser um programador para fazer ou criar um aplicativo, né, de aprendizagem, né? Não precisa, né? Hoje está tudo mais acessível. Mas eu queria te perguntar outra coisa, assim, tu falou da visão professor, né? Da tua atuação como diretor e como coordenador, assim, quais as ações que tu faz, assim, para tentar incentivar mais os gestores, os próprios professores mesmo, né? Que ações que tu tem feito lá na 16ª coordenadoria, né? Não interessa, isso é problema meu. Bom, desta vez foi um pouco atípico, né? Comecei a atuação aqui foi em setembro de 2019, aí foi um final de ano letivo, tivemos o início do ano letivo em março com a pandemia, daí a pandemia já veio de sopetão com todas as mudanças, né? Mas sempre que possível a gente fez muitas e muitas reuniões, muitos meets com os nossos diretores, tivemos apenas até hoje 2 ou 3 momentos presenciais, mas eu procurei, depois que acalmou a pandemia, visitar todas as escolas em loco, e eu gosto de entrar na sala do professor, me apresentar como professor Alexandre, sou colega de vocês, hoje eu estou num cargo de gestão, mas eu sou professor nativo, estou dizendo, né? Eu sou professor que nem vocês, eu gosto da aula, gosto de tecnologia. Sempre que eu posso, eu sento naquele computador da sala dos profs, vem cá, vem ver meu blog aqui, pá, e dou dica, assim, assado. Aí tem gente, que legal, tu devia dar curso para nós. Eu falei, eu já estava dando esses cursos quando eu estava no NTE um tempo atrás, mas se Deus quiser, vamos retomar. Eu tinha um projeto desse ano, fazer uma formação, talvez eu consiga depois desse recesso no meio do ano, conseguir fazer alguma formação, e principalmente já tem até o material pronto para fazer uma sala de aula invertida, né? E hoje com a tecnologia eu consigo alcançar mais professores, gestores, mas eu sempre incentivo
E quando eu visito as escolas, eu peço para ver o laboratório de informática, né? Que hoje pode ser integrado a uma sala maker. E sempre que eu visito as escolas, eu digo, Dire, olha aqui, ó, tu pode comprar baratinho, por R$1.000, tu monta uma sala maker. Drone para fazer o quê? Pois é, até isso, né, Alexandre? O laboratório de informática ele já está ficando obsoleto, na verdade, né? Porque com os carrinhos que as escolas estão recebendo aí para os Chromebooks, a ideia é transportar, né, eles de um lugar para outro. Até eu visitei uma escola esse dia para ver o PISA, e aí tava o carrinho dentro da sala, e o professor falou: o ruim é só ter que descer o degrau aqui com ele e tal. Bom, mas aí tem que fazer uma rampinha ali, né? Até pela questão da acessibilidade, já aproveita, né? Já faz para ter a acessibilidade maior e Exato. Já para poder puxar o carrinho. Porque aquele carrinho a gente testou com uma professora lá na Seduc, lá na Sim. rampa, né? A professora certo. Subia e descia com o carrinho lá. Tá pesado? Tá leve? Não, tá tranquilo. Tá bom, tá bom. Não, tá bom. Então tá. Então as professoras vão conseguir puxar ele de um lado para o outro. É um laboratório móvel, né? Ele tem o Wi-Fi junto com ele ali e tudo, né? Então, assim, a ideia do laboratório de informática hoje, que muitos estão totalmente obsoletos, né, o Alexandre, é virar a sala maker. Aproveita aquele espaço ali, né, e transforma numa sala maker. Bem que tu falou ali, com investimento não muito alto, tu já consegue fazer. Eu estive visitando uma escola essa semana, falei com a diretora, eles tinham um laboratório bem estruturado, falaram, diretora, tu pode utilizar, além do computador que tu tem aqui dentro, que hoje já sai para fora da sala, eles têm os Chromebooks, o celular, uma sala maker de R$1.000, tu compra toda a parte de ferramenta e tudo que tu precisa. E eu pesquisei até, tem drones hoje por R$400, R$500, que tu pode fazer o quê? O céu é o limite, literalmente, né? Eu posso fazer uma filmagem, fazer um documentário da escola. Inclusive, quando eu fui professor no meu último ano de professor e vice-diretor, eu não consegui botar em prática, né? Porque faltou parceria, mas eram os curtas-metragens na área de humanas. Aí, no momento que eu saí, o meu colega Renato, que é professor lá hoje, conseguiu fazer os curtas-metragens, um concurso, né? Uma premiação dos curta-metragem. Uma mostra de vídeos também, né? Uma mostra de vídeos. Então, o drone eu posso fazer um sobrevoo na escola, fazer uma planta baixa, posso trabalhar desde a matemática, posso trabalhar geografia, história, dá para trabalhar. E, como eu disse, o laboratório saiu das portas, ele foi para fora da porta do laboratório, em termos de equipamento, com a portabilidade. E então o laboratório tem que se reinventar também. Além de ser laboratório, tem que ser a sala maker, a cultura maker, né? Então, de utilizar a sucata para robótica, os carrinhos que a Seduc já está mandando. Eu tenho um professor, Giovanni, no Colégio Dona Isabel, que está desenvolvendo, junto com a Patrícia, um excelente trabalho com a robótica, que já está fazendo os carrinhos funcionar, a questão da lógica, da programação. Isso é extremamente importante. Então, isso já está funcionando. E essas sementinhas que a gente está colocando nessas escolas, e eu estou fazendo o seguinte, nas minhas visitas eu estou ligando os pontos, que eu acho que é a parte mais importante, né, da gente não trabalhar em células separadas. Eu visito a escola, eu digo, olha, tem um professor que está trabalhando robótica na escola tal, o nome dele é esse, liga para a escola, pede para falar com ele, para trocar uma ideia. Então, claro. eu tô ligando esses pontos. Uns ajudando os outros. Estou fazendo esse link aí com os professores, com os diretores, para que eles troquem informações, né? Sim, não, muito legal mesmo, o Alexandre. A gente já está fechando aí 1 hora, né? Para não ficar muito longa a live, o papo está muito bom, né? Mas eu queria dizer assim, que gostei muito de conversar contigo sobre tecnologia, é um assunto que eu gosto muito, e eu acho que o podcast aqui já começou com o pé direito, né? Uma baita entrevista, um baita bate-papo aí. E antes que o meu irmão, ele costuma dizer que eu sou o Faustão, né? Errou! Que eu falo mais que o convidado. Mas antes que ele diga isso, depois que ele for assistir, que eu quero dizer que isso é um bate-papo, né? Então a ideia é essa, essa mesmo, trocar
não ficar um monólogo, a gente trocar uma ideia, né? Porque durante muito tempo eu fiz esse tipo de live que tu faz a pergunta e a pessoa responde e tal, e às vezes fica um monólogo, né? Então, acho que o legal mesmo é a gente conversar e trocar ideias aí, cada um, né? Sim. Falar da sua experiência, mas eu queria te dar os parabéns aí pelo teu trabalho aí como professor, como diretor de escola e também como coordenador. Até te perguntar que tu comentou comigo que tu quer voltar para a sala de aula, é isso? Isso mesmo. Tu acha que tu não vai sentir assim essa transição de depois que tá acostumado, né, só no administrativo voltar para a sala de aula, tu acha que não, tá sentindo falta? Tô sentindo falta. Não vou me estender muito para não estourar o tempo, mas eu, quando fui diretor, eu acabei fazendo um trabalho extra num curso pré-vestibular aqui em Caxias do Sul, uma cidade vizinha. Bom, eu cheguei, assim, fico muito feliz de poder voltar para a sala de aula. A sala de aula é gratificante, é para isso que eu fiz o meu concurso, sabe? Eu tenho um carinho, uma paixão enorme pelo NTE, o pessoal dos núcleos de tecnologia, o que a gente aprende, o que a gente troca junto, né? Até hoje está nos meus favoritos, o NTE de Passo Fundo, o NTE de Santa Maria. Tem um pessoal que eu conheço lá, quando a gente trabalhou junto. O blog dos técnicos, aquele antigo blog dos técnicos de tempos atrás, que a gente trocava informações de como formatar a máquina, fazer funcionar, achar driver. E então, assim, conversar com tecnologia, eu voltei muito feliz quando eu fui a Porto Alegre, eu passei ali, falei contigo e com a Magda, né? Eu voltei outra pessoa, falei, pô, que legal, a gente sentar e conversar. Tem que ir mais seguido lá, tem que ir mais seguido, trocar uma ideia. Eu ia separar o cartãozinho que tu me deu e esqueci pra mostrar, não sei se tu tem algum aí. Eu achei muito legal a ideia dele, ele colocou um código de barra. Você é burro, cara, que loucura. O código de barra, o código QR Code no cartão. Então, assim, tu coloca o QR Code ali e já puxa todas as informações, não precisa estar escrevendo o nome do contato ali, já puxa o WhatsApp, tudo, né? Então, eu gostei muito da ideia, inclusive vou copiar também, né? O que é bom a gente tem que copiar, né? Com certeza, é um V-Card, né? Então, eu conversar sobre tecnologia contigo, com a Magda, naquela semana, foi gratificante, inspirador e me deixou muito feliz. Que legal, muito bom ouvir isso. A gente encontra os nossos pares e trocas de experiências, principalmente nessa área de tecnologia educacional, é extremamente gratificante, né? E os meus projetos voltar para o NTE, ativar minhas oficinas, meus cursos. Isso eu ia te dizer, eu acho difícil que deixem tu voltar para a sala de aula. vão querer que tu vá para o NTE, então, se tu sair da coordenação, né? Eu gostaria muito de continuar no NTE também, é uma paixão. Foi um trabalho apaixonante quando eu passei por lá nos meus primeiros 8 anos que eu trabalhei nesse. Isso é uma coisa, né, Alexandre, que eu passei a conhecer, a ouvir falar mais em NTE, depois que eu conheci a Magda, que eu comecei a conversar com ela, tudo nesse período de pandemia, tu vê que é uma coisa, e eu que mexia bastante com tecnologia já, não tinha, desconhecia o NTE, então acho que às vezes faltava até um pouco de divulgação, hoje é conhecido, né? Até tinha um outro colega meu que dizia assim, que as minhas lives é uma parceria com o NTE, né? Porque a maioria dos meus entrevistados era do NTE, mas eu acho muito interessante e acho importante que os professores saibam que existe, né? Que tem esse pessoal aí para dar esse apoio aí que tu está comentando, né? Sim, o NTE tem um suporte incrível, é incrível. O NTE foi o braço tecnológico da Secretaria de Educação durante todos esses anos. Independentemente de mudanças governamentais e políticas de educação, o NTE sempre esteve à frente, liderando, proporcionando formações para os professores, indo até a escola, em loco. Eu acompanho o trabalho dos meus colegas aí até hoje. Então tá, eu queria agradecer mais uma vez, Alexandre, por tu ter aceitado o meu convite aí, para fazer essa baita live aí comigo, esse podcast, né? Dizer pro pessoal, agradecer o pessoal também que tá participando aí, a Graziela que tá botando, muito bom, temos que cativar e propagar mais, parabéns pelo trabalho de ambos. Dizer pro pessoal, então, né, quarta-feira às 20h30, a gente tem o Viegascast de novo, e aos sábados às 17 horas também
vai encontrar, né, como é um podcast nas plataformas aí no Spotify, também pode escutar depois, ouvir, né, só o Viegas Cast aí, falando sempre sobre educação e tecnologias na educação. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Um abraço.